Bíblia Sagrada, segundo a Reis, capítulo 13, Jeoacás e Joás, reis de Israel. No dia 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar em Joacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual deu-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém Joacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. E o Senhor deu um salvador a Israel, e os filhos de Israel saíram de debaixo das mãos dos sírios, e habitaram nas suas tendas como dantes, contudo não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão. Fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria, não deixou a Jeoacás mais povo, senão só 50 cavaleiros e 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como o pó, trilhando-os. Ora, o mais dos atos de Jeoacás e tudo quanto fez, mais o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Joacás dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Joás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Joás, filho de Joacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez, mais o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? E Joás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Joás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. Assim seja. Eliseu adoece, e Joás vem ter com ele. E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu, e Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse o rei de Israel: põe tua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-se. Então disse Eliseu: atira. E atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor, e as flechas do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios de Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra. E feriu 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Assim seja. A morte de Eliseu. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano, e sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem da sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés.
E Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Joacás, porém teve misericórdia deles e se compadeceu deles e tornou para eles, por amor de seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir e não os lançou ainda na sua presença. E morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar, e Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos do Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Assim seja.